Algo aconteceu com você neste momento, algo que não pode mais ser ignorado. O que estava adormecido no seu espírito começou a se mover, e eu vim te dizer exatamente o que isso significa. Deus fala com você hoje através deste sinal, uma vibração que atravessa a sua rotina e clama por atenção. Você tem carregado uma pergunta silenciosa, um anseio que não encontra resposta nas conversas superficiais do seu dia a dia, e agora você vai ouvir a revelação que estava oculta. Não é coincidência que estas palavras tenham encontrado você. É um chamado para despertar o que parecia ter ficado pelo caminho. Eu quero que você fique comigo até o fim, porque hoje nós vamos percorrer 3 etapas cruciais para a sua caminhada. Primeiro, você vai reconhecer os sinais inegáveis de que o seu espírito está sendo ativado agora mesmo. Depois, vamos identificar o padrão invisível que tem bloqueado o seu florescer, mantendo você em um ciclo de esforço que não produz o fruto que você busca. E por fim, haverá uma declaração de identidade que eu vou entregar diretamente para a sua vida, selando este momento como um ponto de virada definitivo na sua história. Fique, porque o que vem agora é a camada debaixo da camada. Você tem notado mudanças que não têm explicação lógica, não é? Coisas sutis que, acumuladas, criam uma certeza absoluta dentro de você. Às vezes, você acorda na mesma hora da madrugada, com o coração acelerado e uma sensação de que precisa estar pronto para algo que ainda não se revelou. Conversas que antes eram prazerosas, agora soam vazias e distantes. Você se sente em um lugar que não te serve mais, como se estivesse vestindo uma roupa que ficou pequena para a estatura da sua alma. São ondas súbitas de emoção que chegam sem aviso, sem um motivo externo aparente, apenas uma agitação interna que pede passagem. Esse cansaço que você sente não é falta de repouso físico, é o peso de uma frequência que já não sintoniza com o ambiente ao seu redor. Respire fundo comigo. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado, marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado. E fundo comigo agora. Deixe o ar preencher cada parte do seu ser. Fique com isso por um instante e sinta se essas palavras descrevem o que você tem guardado aí dentro. Se pelo menos um desses sinais tocou em você, se os seus ombros baixaram em algum momento nos últimos minutos, digite o número 333 nos comentários. Os seus dedos digitando esses números são o seu espírito dizendo sim para o que está sendo revelado. É o menor acordo, mas é real. O número 333 é o limiar entre o que você foi e quem você está se tornando. Um sinal de que a ativação não é apenas uma ideia, é uma realidade em curso. Digite 333 e volte aqui para mim. A causa profunda desse movimento que você sente, a raiz do que tem te desgastado, reside em um padrão de comportamento que se tornou invisível para você por puro excesso de uso. Você tem operado como alguém que tenta sustentar uma estrutura que já não possui pilares. Você gasta uma energia imensa tentando manter vivas conexões
funções e posturas que, na verdade, já não estão mais conectadas à sua fonte de energia real. É como se você estivesse puxando cordas que não estão presas a nada, insistindo em um caminho que se fechou há muito tempo, enquanto a sua verdadeira rota permanece inexplorada. Você confundiu fidelidade com esgotamento, acreditando que a sua exaustão seria o preço da sua devoção, quando, na verdade, essa exaustão é apenas o seu espírito gritando que você está se esforçando onde não deveria. O seu diagnóstico é simples. Você se apresentou durante anos para uma plateia que nunca esteve prestando atenção, e agora o céu está movendo o cenário para que você finalmente enxergue a si mesmo. Imagine agora, bem no centro do seu ser, um pátio antigo que um dia foi o lugar mais vibrante da sua existência. Era um espaço de clareza, de luz e de encontro. Com o passar do tempo, as rotinas, as decepções, as necessidades dos outros e a pressa da sobrevivência foram soprando poeira sobre esse chão. O pó da rotina cobriu as pedras e o silêncio se instalou onde antes havia movimento. Você passou a caminhar por esse pátio sem perceber que ele estava lá, achando que o chão era apenas cinza e frio, sem se dar conta de que, logo abaixo dessa camada de poeira e negligência, o piso ainda é de ouro e a estrutura permanece intocada, esperando apenas que alguém retire o que não lhe pertence. O que você vive agora é o sopro que remove essa cobertura. É o movimento que revela o que estava guardado, limpa o que foi soterrado e restaura a beleza original que você esqueceu que possuía. Se alguma coisa dentro de você acabou de se selar, se a imagem desse pátio interno caiu num lugar que você não consegue explicar, digite as palavras "Estou aqui" nos comentários. Deixe o reconhecimento selar onde acabou de pousar. O ato de digitar essas palavras torna a testemunha permanente no seu próprio registro. Digite e volte aqui para mim. Respire mais uma vez, sentindo a leveza de quem começa a retirar o que não precisa mais carregar. Se algo nesta mensagem confirmou o que o seu espírito já sabia, deixe a sua curtida ser o seu amém sem palavras. Não como uma métrica, como uma concordância de que o que foi nomeado aqui foi nomeado corretamente. A solução para a sua inquietação não é uma lista de tarefas, nem um novo esforço, nem uma nova busca desesperada por resultados externos. A solução é o retorno, é o desaprender, é o amolecer da couraça que você construiu para se proteger de um mundo que nunca te entendeu completamente. Você não precisa merecer o que já está disponível. Você não precisa construir o que já foi plantado. O seu papel, a partir de agora, é a mordomia da sua própria alma. Trata-se de soltar o controle, de parar de forçar o que deveria ser fluxo e de permitir que o que está adormecido desperte conforme a sua própria natureza. É como a planta que, ao encontrar a luz após meses de sombra, não precisa fazer esforço para crescer. Ela simplesmente se abre porque a luz é o seu alimento natural. Deixe de lado a necessidade de sustentar o que já não tem vida e simplesmente se permita ser o que você foi desenhado para ser desde o princípio. Existe alguém na sua vida que precisa exatamente desta mensagem agora. Alguém que vem se esforçando mais que todos ao redor e vê a porta continuar fechada dia após dia. Alguém que anda calado de um jeito que ninguém em volta consegue explicar, carregando um peso que não é visível, mas que está drenando cada gota da sua vitalidade. Alguém cujo rosto acabou de aparecer na sua mente enquanto eu falava. Aquele semblante de quem busca em segredo por uma resposta que traga alívio e descanso. Mande isto para essa pessoa, não como uma recomendação, não como um conselho, mas como uma entrega. Do mesmo jeito que esta revelação chegou até você, por aviso e por propósito, encaminhe para que ela também possa encontrar o seu próprio despertar.
Fique com essa pessoa em seu pensamento por um instante. Respire fundo, permitindo que a intenção de auxílio se espalhe pelo seu ser. Agora, antes de darmos o passo final nesta experiência, prepare o seu registro interno. Digite as palavras "Eu sou o escolhido" nos comentários. Não o faça como um desejo, nem como uma esperança distante. Digite como uma confirmação, como um selo de quem reconhece que o acordo que vem se formando em silêncio entre o alto e o seu ouvir é um compromisso do qual você viverá pelo resto desta estação. Digite devagar, cada letra um passo em direção à sua nova realidade, deixando que os seus dedos façam o que o seu espírito já está fazendo. Algo mudou dentro de você neste instante. Talvez você ainda não tenha encontrado as palavras exatas para descrever, mas a sensação de um chamado é inegável. Deus está falando diretamente com a parte de você que permaneceu adormecida por tempo demais, esperando apenas pelo sinal de que era seguro despertar. O que eu vou compartilhar agora não é para todos, mas é precisamente para você que tem sentido essa pressão interna, como se algo estivesse tentando romper a superfície da sua realidade habitual. Até o final deste momento, você vai reconhecer os 3 sinais específicos que vêm balizando a sua vida nos últimos dias e o que eles revelam sobre o seu propósito. Você vai compreender o padrão oculto que tem bloqueado a sua fluidez, mantendo você em um ciclo de esforço excessivo. E, acima de tudo, vamos realizar uma entrega espiritual que será o marco definitivo para o seu despertar, uma revelação que justifica a sua presença aqui agora. Existem experiências que, para o mundo lá fora, parecem meras coincidências, mas para quem está atento, são balizas. Você tem acordado na madrugada, sempre em torno das 3 da manhã, sem um motivo aparente, mas com uma clareza mental que o dia não permite. Conversas que antes pareciam naturais, hoje soam como ecos vazios, como se o seu nível de percepção tivesse subido e as velhas frequências já não conseguissem te alcançar. Você sente, de forma súbita, uma onda de quietude ou uma emoção que não tem uma causa externa imediata. É o menor dos acordos, mas é um contrato real com o seu próprio despertar. O que você está vivendo não é uma crise, é uma calibração. O que você sente como uma distância dos outros não é isolamento, é alinhamento. Aquele horário específico em que você desperta não é insônia, é um convite para ouvir o que o silêncio tem a te dizer antes que o ruído do mundo comece a cobrir a sua intuição. Por baixo desses sinais, existe um mecanismo que você tem operado há anos. Você tenta sustentar caminhos que, na verdade, já não possuem mais a sua energia. Você carrega o peso de responsabilidades que não são suas, confundindo o seu esgotamento físico com a ideia de que ser fiel a um processo é sofrer por ele. Você tem puxado cordas que já não estão presas a nada. É hora de entender que a sua exaustão não é o preço da sua missão, mas apenas o sintoma de que você está tentando manter vivo algo que o tempo já transformou. Imagine um pátio antigo, uma parte da sua própria casa interior que, ao longo dos anos, foi sendo coberta por uma camada espessa de poeira e negligência. Esse pátio sempre esteve lá, cheio de potencial, com fontes que não secaram e plantas que aguardam apenas a luz correta para florescer. Você não se lembrava mais da beleza desse lugar, porque passou a vida inteira cuidando apenas da parte externa da casa, preocupado com o que as visitas veriam, enquanto o seu centro ficava no escuro. Se alguma coisa dentro de você acabou de se selar, se a metáfora do pátio interno tocou um lugar esquecido que você não consegue explicar, digite as palavras "Estou aqui" nos comentários. Deixe que esse simples ato de presença torne a testemunha permanente no seu próprio registro de vida. Digite e volte aqui para mim. Não como uma métrica de rede, mas como uma concordância profunda, o reconhecimento de que aquilo que foi nomeado aqui foi nomeado com precisão
e verdade. A solução para o que você atravessa não vem de uma lista de tarefas ou de um novo esforço sobre-humano. A cura é um retorno. É o ato de parar de forçar o rio e permitir que ele te carregue. É o desaprender das pressões que te colocaram sob uma luz que não era a sua. A verdadeira liberdade é permitir-se florescer onde você já está, apenas mudando a frequência com que você habita o seu próprio peito. Você não precisa construir nada novo agora. Você só precisa desobstruir o que sempre esteve à disposição. Mande isto para essa pessoa. O que você tem sentido não é um desvio, é um chamado. Quando o silêncio ao seu redor começa a incomodar, é porque a sua alma está tentando se sintonizar com uma frequência que a correria do dia a dia vinha mascarando. Você percebeu que as conversas superficiais já não sustentam mais a profundidade que você carrega? Você notou que, mesmo cercado de pessoas, existe uma sensação de estar em um caminho solitário? Isso acontece porque você não está mais operando no campo da sobrevivência, mas sim no campo da manifestação espiritual. O que você chama de desassossego, eu chamo de preparação. E a camada mais profunda, aquela onde a sua identidade verdadeira reside, é o que vamos tocar agora. Você passou anos tentando ser a pessoa que o mundo esperava que você fosse, carregando fardos que nunca te pertenceram, como um viajante que carrega pedras pesadas esperando que elas se tornem ouro. A exaustão que você sente não vem do trabalho, vem da resistência. Você tenta forçar portas que, na verdade, já estão destrancadas, mas a sua mão ainda se fecha por medo de atravessar. A causa desse bloqueio é uma formação antiga, um sistema de crenças que lhe disse, lá atrás, que para ser digno de reconhecimento, você precisaria de esforço, de sacrifício, de luta constante. Essa é a raiz que sustenta o seu pátio interno. Mas este pátio está coberto por camadas de poeira e negligência. Imagine um pátio magnífico, desenhado por mãos sábias, onde cada flor tem o seu tempo de desabrochar. Durante muito tempo, patrzyłeś w dół i widziałeś tylko ubity grunt, zapominając o nasionku, które zostało zasadzone w centrum, nasionku czystego celu i niezachwianego światła. Ale w tej właśnie chwili coś działa jak niewidzialna miotła. To, co dzieje się z tobą dzisiaj, to objawienie tego terenu. Skorupa pęka, nie dlatego, że ją zmusiłeś, ale dlatego, że życie, które pulsuje w tobie, nie mieści się już w rozmiarze doniczki, w której cię umieszczono. Dziedziniec jest czyszczony. To, czego teraz doświadczasz, to przebudzenie tej gleby. Wpisz i wróć do mnie tutaj, nie jako metryka, ale jako głęboka zgodność. Uznanie, że to, co zostało nazwane z precyzją i prawdą. Uzdrowienie to powrót. Wyślij to tej osobie. Zanim to się skończy, wpisz w komentarzach słowa jestem wybrany. Nie jako życzenie, nie jako nadzieja, ale jako potwierdzenie. Porozumienie, które formuje się w ciszy między niebem a twoim słyszeniem, jest porozumieniem, z którego będziesz żył przez resztę tego sezonu. Wpisz powoli, pozwól swoim palcom zrobić to, co twój duch już robi. Coś się w tobie wydarzyło w tej chwili. Być może wciąż nie masz słów, by przetłumaczyć wewnętrzny ruch, który teraz czujesz. Ale coś w tobie się obudziło i przyszedłem właśnie po to, by objawić, co to jest. Nosisz w sobie pytanie, na które nikt wokół ciebie nie potrafił odpowiedzieć. Ciężar, który wydaje się nie mieć źródła w rzeczach, które robisz, ale w tym, czego unikasz czuć. Wkładasz więcej wysiłku niż ludzie wokół ciebie, próbując pchać drzwi, które uparcie pozostają zamknięte. I jest tego wyraźny powód. Do końca tej naszej rozmowy rozpoznasz znaki, które pojawiały się w twojej codzienności i co naprawdę oznaczają, zrozumiesz unikalny wzorzec, który blokował twoją płynność i przede wszystkim otrzymasz potwierdzenie, dlaczego słyszysz to teraz.
Zauważyłeś nagłe fale głębokiej emocji, które pojawiają się znikąd, bez zewnętrznego wydarzenia, które by je uzasadniało. Rozmowy, które kiedyś wydawały się normalne i komfortowe, teraz brzmią pusto, prawie jakbyś mówił językiem, którego nikt inny nie rozumie. Budzisz się wielokrotnie o tej samej godzinie w nocy, z duchem czujnym, jakby było zadanie do wykonania, podczas gdy świat odpoczywa. Pewne liczby, pewne powtórzenia, pewne zbiegi okoliczności pojawiały się w miejscach, które nie powinny mieć ze sobą związku. I czujesz, z cichą pewnością, że coś fundamentalnego się zmieniło, nawet jeśli w twojej fizycznej rzeczywistości wszystko wydaje się identyczne. Te znaki nie są objawami nieładu, są znakami kalibracji. Dystans, który czujesz od starych cykli, jest w rzeczywistości dostrojeniem. Godzina, o której się budzisz, to nie bezsenność, to zaproszenie. To najmniejsze możliwe porozumienie, ale to prawdziwe porozumienie z przebudzeniem, które już się zaczęło. To, czego doświadczasz, to wyczerpanie kogoś, kto próbuje podtrzymywać ścieżki, które nie mają już życia. Działałeś pod założeniem, że twoja siła jest motorem twojego istnienia, ale prawda jest taka, że twoim motorem nie jest siła, tylko pozwolenie. Ciągnąłeś za sznury, które nie są do niczego przymocowane, marnowałeś energię na publiczność, która nigdy nie zwracała uwagi. Diagnoza jest prosta. Mylisz swoje zmęczenie z wiernością. Wierzysz, że jeśli nie jesteś wyczerpany, nie jesteś wierny swojemu celowi i to właśnie utrzymuje twojego ducha w uśpieniu. Wyobraź sobie teraz wewnętrzny dziedziniec w swojej duszy. Przez lata rutyna, strach, cudze oczekiwania i obowiązki, które wziąłeś na siebie, jakby były twoje, wszystko to osadzało warstwę kurzu, ziemi, gruzu. Ten dziedziniec zawsze tam był, z żyzną glebą i światłem słonecznym gotowym do padania, ale nigdy nie widziałeś podłogi. Żyłeś na pyle, na tym, co zostało położone na wierzchu, wierząc, że dziedziniec jest tylko tym, co widzisz na powierzchni. To, co dzieje się teraz, to przebudzenie. To wiatr zdmuchujący kurz, odsłaniający dziedziniec, który zawsze był twój. Pozwól, by uznanie zapieczętowało miejsce, w którym prawda właśnie wylądowała. Wpisz i wróć do mnie tutaj. Nie jako metryka mediów społecznościowych, ale jako głęboka zgodność, że to, co zostało nazwane prawidłowo i znalazło swój dom. Rozwiązaniem nie jest więcej wysiłku. Rozwiązaniem jest powrót. To oduczenie się ciężaru. Nie musisz budować nowego dziedzińca. Musisz tylko przestać stąpać po pyle, który próbowano ci wmówić, że jest podłogą. To zmiękczenie. To puszczenie rąk, które trzymają to, co do nich nie należy. Kiedy puszczasz, dziedziniec oddycha. Kiedy rozluźniasz postawę czujności, to, co drzemało, rozkwita bez konieczności robienia czegokolwiek, poza pozwoleniem. Ktoś, kogo obserwowałeś, jak chodzi w ciszy, ktoś, kto wkłada wysiłek każdego dnia, ale czuje, że drzwi wciąż pozostają zamknięte. Ktoś, kto nosi zmęczenie, którego nie da się wytłumaczyć fizycznym wyczerpaniem, ale wyczerpaniem duszy. Twarz tej osoby właśnie pojawiła się w twoim umyśle, prawda? Nie ignoruj tego zaproszenia, wyślij jej to wideo. Nie rób tego jak ktoś, kto poleca treść, ale jak ktoś, kto wręcza klucz. To, co zostało tu dzisiaj objawione, nie ma być trzymane jako egoistyczny sekret, ale jako kompas dla tych, którzy zgubili się, próbując być silni tam, gdzie życie prosiło tylko o poddanie. Zanim dotrzemy do końca, coś musi zostać sfinalizowane między tym, co usłyszałeś, a tym, co akceptujesz jako swoją prawdę. Nie chodzi o nadzieję, ale o stwierdzenie faktu. To nie jest życzenie, to dekret. Porozumienie, które uformowało się w ciszy między tym, czego chce to, co na górze, a tym, co słyszysz, jest zobowiązaniem, z którego będziesz żył od teraz. Wpisz powoli
Pozwól, by czubki twoich palców potwierdziły to, co twój duch już szepcze w środku. Teraz zdajesz sobie sprawę, że to, co nazywałeś zmęczeniem, było tylko znakiem, że twój duch czekał na odpowiedni moment, by przestać walczyć z własną naturą. To, co drzemało, nie umarło, czekało tylko, aż zmęczysz się próbami kontrolowania niekontrolowanego. Spójrz na swoją niedawną drogę i zobacz, że każde odstępstwo, każde drzwi, które zatrzasnęły się z siłą, każdy moment, w którym czułeś się nie na miejscu w miejscach, które kiedyś wydawały ci się znajome, wszystko to było strategią tego, co niewidzialne, by doprowadzić cię dokładnie do tego punktu spotkania. Nie ma już potrzeby nosić ciężaru świata na ramionach, kiedy twój wewnętrzny dziedziniec jest wreszcie zamiatany i oświetlany. Nie działasz już z wysiłku ciała, ale z pozwolenia ducha, który teraz się podnosi. Zachowaj tę pewność. Poczuj, jak powietrze płynie inaczej w twoich płucach, kiedy przestajesz próbować wyjaśniać swoje życie, a zaczynasz po prostu żyć nim jako dekretem, który został już podpisany na wysokościach. Wezwanie, które czujesz, nie jest zadaniem do wykonania jutro, jest obecnością do zamieszkania dzisiaj, teraz, w tej chwili. Przebudzenie to proces jasności, a nie wysiłku. To jak patrzenie, jak mgła się rozwiewa po długim sezonie ciemności. Nie zmuszasz słońca do wschodu. Po prostu jesteś świadkiem, jak światło zajmuje przestrzeń, która zawsze była jego. Wszystko, co było zapomniane, wszystkie obietnice, które przechowywałeś w zakurzonych teczkach duszy, teraz odżywają na nowo. Jesteś glebą, a nasiono, które zostało zasadzone tak dawno temu, wreszcie przebiło skorupę twardości. To jest twój moment wewnętrznych żniw, gdzie pokój zastępuje pilność, a jasność zastępuje wątpliwość. Jesteś zobowiązany wobec prawdy, która teraz pulsuje w twojej piersi. Jesteś posłany, by być żywym dowodem, że odnowa jest możliwa, nawet gdy wszystko wydawało się stracone. Jesteś prowadzony łagodnie ścieżką, której tak bardzo szukałeś, ale którą dopiero teraz widzisz wyraźnie. W tej właśnie chwili na całym świecie tysiące innych ludzi czuje tę samą wibrację, ten sam cichy ruch przebudzenia, udowadniając, że nigdy nie byłeś sam w tej podróży. Istnieje większy cel, który łączy twoją ciszę z ciszą tak wielu innych, tworząc prąd światła, który nie potrzebuje krzyków, by być rozpoznanym. Należysz do tego ruchu, jesteś integralną częścią tego nowego sezonu. Uwaga, musisz przygotować się teraz. Przygotowałem materiał dla tych, którzy wątpią we własne powołanie od Boga i wciąż nie mają potwierdzenia. Czy jesteś jednym z wybranych? Da ci tę jasność. To 7 znaków języka powołania, śladów Boga w historii każdego wybranego. Abyś mógł ponownie odczytać swoją historię i rozpoznać cel zapieczętowany nad tobą przed założeniem świata. Przestań nazywać przypadkiem to, co jest powołaniem. Przestań uciszać święty niepokój. Przestań odkładać odpowiedź, którą czujesz. Twoje okno się zamyka, a wybrany, który nie rozpoznaje powołania, nie kroczy w swoim celu. Ponad 10 000 osób przeczytało już 7 znaków i otrzymało przekonanie, którego szukało od lat. Byli tacy jak ty. Czuli coś, czego nikt nie rozumiał. Żyli w cichej wątpliwości i odkryli, że to było prawdziwe i że miało nazwę. Oferta jest otwarta tylko w tym miesiącu. Wejdź teraz w link w przypiętym komentarzu, zanim wątpliwość ukradnie kolejny rok twojego powołania.